Neste momento, escutaremos o reverendíssimo Padre Marcelo Tenório, com a palestra Pela Soberania de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujo reino não terá fim. Então, a minha saudação especial vai para a Santíssima Virgem Maria, Imperatriz da Pátria Brasileira, sobre o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Também a minha saudação à Sua Alteza Imperial Real, e na pessoa de Sua Alteza eu quero cumprimentar a todos e sublinhar a palestra do professor Rafael Nogueira, que muito me fez aprender. Fiquei muito feliz, porque a minha palestra seria a última. Mas quem tem o maior, tem o menor. Então, se Dom Bertrand vai concluir, e ótimo que seja, então aquilo que eu não consegui me expressar, ele vai tranquilamente, como fez hoje na Universidade Católica, vai sublimar aquilo que nós queremos falar hoje. Então, uma saudação a todos vocês, sobretudo aos nossos queridos padres, diáconos, seminaristas, dessa diocese de Cuiabá, tão próxima da nossa arquidiocese de Campo Grande. Não estou aqui em nome da arquidiocese de Campo Grande, roubei apenas a pasta que tem o brasão desta arquidiocese. Estou em nome de mim mesmo. Cuius regni non erit finis. Como é bom cantar o credo nas solenidades. É isso que a gente canta. O reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Sua Alteza explanou tão bem essa manhã. Há uma jovem que veio falar comigo no cafezinho: padre, eu estou encantada, padre. Eu disse: você não viu nada. Deixa Dom Bertrand de Orleans e Bragança abrir a boca. Agora, uma coisa interessante que Dom Bertrand vai falar, e eu vou falar em menor escala, né, na minha pobreza de conhecimento, é que o que ele vai falar não muda. Não muda, porque a verdade não muda. Então é muito bom a gente abordar um tema tradicional, porque não se muda. É aquilo mesmo, porque Nosso Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Santo Tomás de Aquino, com sua profunda exatidão, com sua doutrina santa, exprime claramente que a paz verdadeira e autêntica pertence mais à virtude da caridade do que à virtude da justiça. Pois esta tem por missão afastar os obstáculos da paz. Todavia, a paz é própria, especialmente, um ato de caridade. Estou lendo, porque eu não tenho o raciocínio do professor, porque a gente vai ficando demente com a idade. Aliás, um adendo, uma brincadeira. O grande perigo do demônio não é porque ele é inteligente, é porque ele é velho, e eu estou ficando velho. É Santo Agostinho que nos lembra que a caridade é a verdade. Sendo Deus a própria verdade absoluta, tudo dele emana e tudo a ele retorna. De maneira que a sociedade humana é essencialmente religiosa, visto o seu desejo natural pelo bom, pelo reto e verdadeiro, como também nos lembra o Akhenaten. Deve ser conduzida a verdade sobre si mesma, que só é encontrada em Cristo Rei, Senhor absoluto da história, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o grande escatom para onde as escatás se dirigem. Cuius regni non erit finis. Seu reino não terá fim. Uma vez, parafraseando, Sua Alteza estava saindo de Recife e a Petrolina fazer um casamento. Sua Alteza tinha me presenteado em Campo Grande um marcador de livro belíssimo, pesado, dourado, de fazer inveja a todos vocês com esses broches aí, que eu também tenho. Olha, mas o meu marcador de livro era insuperável. Tinha um emblema enorme da monarquia. Quando eu fui passando na alfândega lá, eu esqueci, coloquei na minha bolsa. O rapaz da polícia lá chegou e disse: o senhor não pode viajar com isso aqui.
Sabe por que eu não posso? Porque não pode, mas eu quero levar, mas não pode, vai. Se o senhor quiser, o senhor volta e despacha. Desculpe, Dom Bertrand, viu, mas eu disse a ele. Então eu quero lhe presentear. Lhe presentear com o símbolo da nossa monarquia brasileira. Ele disse, mas eu não sou monarquista. Eu disse, mas você é cristão? Ele disse, sou cristão. O senhor reza o Pai Nosso? Reza o Pai Nosso. O senhor reza o quê? Venha a nós, a vossa república. Isso é a frase de Dom Bertrand que eu roubei gentilmente dele. E ele ficou impactado, gostou e ficou. Até hoje eu tenho vontade de matar aquele policial. Se eu pudesse, eu matava. Meu Deus do céu, está sendo transmitido para todo o Mato Grosso. Campo Grande também? Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Cuius regni non erit finis. Santo Agostinho tem uma explicação maravilhosa do Pai Nosso. O que Dom Bertrand trabalhou hoje, que maravilha. Não quero me adiantar de forma nenhuma, seria uma ousadia. De maneira que a sociedade humana é essencialmente religiosa. Estamos vivendo, como todos sabem, uma tremenda crise na sociedade e na igreja. Que bom, seminaristas, diáconos, padres, futuros padres, beatos de igreja, que leva a mensagem mais rápida do que os meios de comunicação, graças a Deus que aqui não tem, só em Campo Grande. Estamos vivendo, como todos sabem, uma tremenda crise na sociedade e na igreja, observando com tristeza o império do subjetivismo religioso, ruindo o ocidente cristão próximo ao caos. Esse caos, essa desordem, nada mais são que a resultante de uma ação suicida. A ofensiva contra o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que se expressou no passado com toda a sua força na famigerada Revolução Francesa, e que em nossos tempos, pela porta da frente, entrou na barca de Cristo para retirar dele a sua coroa. Trata-se da união adúltera de muitos homens da igreja com o liberalismo. Homens eclesiásticos. Monsenhor Marcel Lefebvre, de saudosa memória, nos falava de seu encontro com o núncio apostólico de Berna, Monsenhor Marchione, aos 31 de março de 1976. Nesse diálogo, o núncio colocava o interesse da Santa Sé na supressão dos estados católicos. Monsenhor Lefebvre fala ao núncio, pode-se ver claramente coisas perigosas no pensamento do concílio. Na declaração sobre a liberdade religiosa, há coisas contrárias aos ensinamentos dos papas. Decide-se que já não pode haver estados católicos. O núncio. Mas é evidente. Monsenhor Lefebvre, acredita o senhor que a supressão dos estados católicos vai ser um bem para a igreja? Núncio. O senhor compreende, se faz isto, se obterá uma maior liberdade religiosa entre os soviéticos. Monsenhor Lefebvre, mas o que fazem os senhores do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Núncio, o senhor sabe, atualmente é impossível, talvez no futuro afastado. Atualmente, esse reino está nos indivíduos. A gente já escutou isso, né? Nas aulas de teologia, né? Bruno Forte, Leonardo Boff, de terrível memória. Deve ser aberto às massas. Monsenhor Lefebvre, e o que fazem da encíclica com as primas? Núncio, hoje em dia o Papa não a escreveria. Monsenhor Lefebvre, sabe que na Colômbia foi a Santa Sé que pediu a supressão da Constituição do Estado? Núncio, sim, e aqui também. Monsenhor Lefebvre, Nouvelle, província? Núncio, sim. E veja, agora me convida para todas as reuniões. Que maravilha, né? Monsenhor Lefebvre, então o senhor aprova a carta que Monsenhor Ada, bispo de Sion, escreveu aos seus diocesanos para explicar por que deviam votar a favor da lei da separação da igreja do Estado? Núncio, veja o senhor, o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo é atualmente algo difícil. Do livro Liberalismo, a Apostasia, de Monsenhor Marcel Lefebvre. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é agora combatido por aqueles que deveriam promovê-lo. É algo impossível. O Papa não escreveria mais.
como foi escrito no passado. E nisso estava certo o núncio. O Papa não escreveu mais. A igreja e a sociedade civil devem, por ordenação à verdade. É uma coisa bonita que Santo Agostinho diz, que o erro não se ensina, não pode ser ensinado o erro, só a verdade pode ser ensinada. Nós fomos ordenados à verdade. A igreja e a sociedade civil devem, por ordenação à verdade, cooperar com a realização da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe ao Estado, até onde é o seu limite, ser veículo de aplicação da obra redentora de Cristo. A criação existe para completar a obra redentora de Cristo. Tudo foi criado nele, por ele e para ele. Em tudo ele tem a primazia. Que gesto santificador e redentor, quando o sacerdote, antes do pater, pegando a santa hóstia sobre o cálice, traça as 5 cruzes, 5 chagas de Cristo. Peripsum, et cum nipsum, et nipsum. Por ele, com ele e para ele. Uma coisa interessante, quem frequenta a missa tridentina, observa o missal, onde fica. Antes de começar a missa, ele está reto, do lado direito do padre, voltado para o sacrário. Quando se passa o missal para o evangelho e a missa inteira, vai para o lado esquerdo, o missal está enviesado, ele não está reto. Mas quando termina a missa, volta-se o missal reto. Por quê? Jesus vem do Oriente para iluminar com sua verdade os pagãos, os gentios. E o sacrifício se estende pela humanidade inteira, a verdade se estende pela humanidade. E então, uma vez estendida essa verdade, cumprida a sua missão, a redenção inteira do gênero humano, tudo volta a ser como no princípio, antes do pecado. Que belíssimo gesto a missa de sempre traz para nós. Cito ainda Monsieur Lefebvre em seu livro do Liberalismo Apostasia. Para apoiar sua tese funesta sobre a separação da igreja e do Estado, os liberais de hoje e de ontem citam satisfeito esta frase de Nosso Senhor: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simplesmente deixam de dizer o que César deve a Deus. O que é que César deve a Deus? O arcebispo emérito de Tule, que é Monsieur Lefebvre, fala, acima dos inimigos de ontem, esses liberais sempre apregoaram a ideia da separação entre igreja e Estado. O Papa Leão XIII, no início do seu pontificado, escreve a Quod Apostolici Muneris, na qual condenava os erros do socialismo, em 28 de dezembro de 1878. Mostra claramente seu plano de governo, narrando os problemas de sua época. Percebemos que o Papa não nos fala de nada que não conhecemos. A tragédia do seu tempo é a mesma que se abate sobre nós de maneira mais pesada. Trata-se do monstro gerado pela Revolução para promover a negação de Deus pelo subjetivismo de fé, que passa pela liberdade de consciência, relativismo e todos os demais princípios do liberalismo. Reconhecendo a importância da nobreza e dos reinos católicos como preservadores da fé e propiciadores do reinado de Cristo, fala Leão XIII sobre aqueles que contestam a ordem das coisas, se levantam contra a igreja e contra o Estado. Abre aspas. Por isso é que aumenta tanto o ódio da plebe sediosa contra a veneranda majestade e o império dos reis, tanto que traidores acelerados, intolerantes de toda autoridade, por mais vezes em breve espaço de tempo, com ousadia perversa, dirigiram as armas contra os próprios soberanos. Fecha aspas. Os filhos da Revolução usam a plebe em nome de uma boa vida temporal, Bolsa Família, que maravilha. Sem terra, que foi tão bem trabalhado que eles continuam sem terra. Mas, na verdade, desejam mais que isso. A contraversão de todos os valores cristãos, a supressão da moral católica e plena defesa da liberdade religiosa. Odeiam a igreja porque odeiam a Deus. É claríssimo que aqui seja, de fato, o motivo do golpe que destronou a monarquia brasileira. O liberalismo, sempre o liberalismo. Sabemos que não havia razão alguma para a queda do nosso império. Testemunhos e mais testemunhos de escritores, autoridades diversas, historiadores, apontam um governo sério, próspero e de boa fama internacional. Só uma lesma raquítica, afônica e estrábica pode contradizer a história. Aliás, o escritor Leopoldo Bibiano Xavier, em seu livro Revivendo o Brasil Império, narra a impressão de um ilustre visitante, quando por aqui esteve, em 1857, ele diz o seguinte:
O que há de notar aqui é a veneração unânime que o imperador e a imperatriz inspiram. Sua vida privada é sem mácula. Também o mesmo escritor nos fala da piedade de nosso imperador. Sua participação discreta e piedosa nos ofícios eclesiásticos, sobretudo na Semana Santa. Um fato impressionante. Dom Pedro II, quando sabia que o capelão do palácio ia levar o viático para algum enfermo da nobreza ou da plebe, ele mesmo fazia questão de seguir ao lado com a vela acesa até o carro. Um soberano honrado e temente a Deus, muito propicia o reinado social de nosso Senhor, que se manifesta em todo Estado através de leis que estejam em pleno acordo com a lei divina e que protejam a família, além de reconhecer os direitos e a soberania da verdadeira religião. Já o Papa Pio XI, na Ubi Arcano, sobre a paz de Cristo no reino de Cristo, de 23 de dezembro de 1922, em defesa do reino de Cristo, proclama o reinado de Cristo e da sua igreja, que sendo sociedade perfeita, é por munus, mestra e guia de toda a sociedade, de todas as sociedades. Diz o Papa: há, porém, uma instituição divina capaz de garantir a inviolabilidade dos direitos das gentes. Uma instituição que, abraçando todos os povos, a todos ultrapassa, porque desfruta de autoridade soberana e do glorioso privilégio da plenitude do magistério. É a Igreja de Jesus Cristo, é a única que se apresenta preparada para uma missão tão extraordinária, graças à sua missão divina, à sua natureza e constituição e ao prestígio que confere os séculos. Fecha aspas. Explanando sobre o reinado de Cristo, no mesmo documento, o Santo Padre Pio XI assim se expressava: com efeito, Jesus Cristo reina primeiramente no espírito dos indivíduos, por seus ensinamentos, nos corações pela caridade, na vida inteira, quando esta se conforma com a sua lei, imita seus exemplos, fecha aspas. Há de se notar a influência de São Pio X no ensino de Pio XI. As palavras do Papa não são mais do que fazer eco ao projeto de governo do seu antecessor, consistido em restaurar todas as coisas em Cristo. Restaurar é omnia in Cristo. Falando sobre o reino universal, o Papa Pio XI, lembrando que só a paz de Cristo no reino de Cristo, só a paz de Cristo no reino de Cristo, dirige-se na carta encíclica Quas Primas, de 11 de dezembro de 25, aos Estados católicos. Abre aspas. E se os príncipes e magistérios legítimos estiverem convencidos de mandar, não tanto por direito próprio, quanto por mandato do reino divino, entende-se facilmente qual uso santo e sapiente farão de sua autoridade, e qual o interesse do bem comum e da dignidade dos súditos usarão ao fazer as leis e ao exigir a execução delas. Fecha aspas. Fica então claro que a ideia de laicização do Estado contrapõe firmemente a doutrina perene da Igreja e que ensinaram todos os papas até Pio XII. Aceitar o Estado laico é aceitar um Estado sem Deus, sem verdade, à deriva, ao vento de toda permissividade. E essa doutrina liberal não nos vem de hoje. Outros momentos ela mostrou seu rosto. Tratava-se da mesma serpente do Éden com sua proposta: vós sereis deuses. Um dos últimos a perceber o barulho de seu guizo foi o grande Papa Pio XII, que, persuadido em convocar um concílio, não aceitou e recuou, percebendo o perigo do momento. E nem também fez cardeal do seu secretário de Estado. Pelo Concílio Vaticano II, essa teoria entrou pela porta da frente, instalou-se, gerando a liberdade religiosa e o ecumenismo. É bem verdade que os católicos filhos do liberalismo falam sempre da necessidade de defender a ortodoxia católica, embora a prática aponta para o oposto. Trata-se da antiga diferença entre a tese, que é a doutrina e a hipótese, que é a prática à mercê dos ventos. Para os liberais, aplica-se o princípio em vista das circunstâncias. Há uma ponderação que se chama prudência. Como é que está no nosso missal novo? Conforme o costume, ou seja, não sabe o que vai fazer. A presença de minorias no Estado católico, tais como judeus, protestantes, muçulmanos, pode sugerir o princípio da tolerância. O Estado favorece e reconhece a verdadeira religião, embora tolere os demais cultos, mas sem incentivos.
Para os liberais, não é esta a compreensão. Como vimos, o Núncio de Berna, essa forma de ação não deve mais existir porque são inaplicáveis. Monsenhor Lefebvre muito bem definiu um católico liberal. Preste atenção. É bom escutar isto. Talvez nós sejamos liberais e não sabemos, entendeu? Olha o que Dom Lefebvre fala de um católico liberal. Os católicos liberais vivem numa profunda contradição. Querem permanecer católicos, mas, ao mesmo tempo, querem ser fiéis ao espírito do mundo. E aí está um liberal. Não se surpreenda com batinas, com panos. Outros já usaram. Não se renuncia à verdade simplesmente porque não se quer mais saber dela. Se assim o é, renunciemos a tudo, aos mandamentos, a tudo, até o próprio Deus. Novamente, diz Monsenhor Lefebvre, abrindo aspas, por acaso deve-se renunciar a pregar e a aplicar os mandamentos de Deus? Terás um só Deus, não matarás, não cometerás adultério, somente porque ninguém quer mais saber deles? Somente porque a mentalidade tende a se livrar de toda tutela moral? Deve-se renunciar ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo no país somente porque Maomé ou Buda pedem um lugar nele? Em suma, eles se recusam a crer na eficácia prática da verdade. Pensam que podem afirmar, em teoria, os princípios católicos e agir sempre contra esses princípios. Esta é a incoerência intrínseca dos liberais que se dizem católicos. Eis o que diz eles. Eis o que diz deles. Entre aspas. O liberalismo dos católicos liberais escapa a toda classificação. E só tem uma nota distintiva e característica: a perfeita e absoluta ignorância. Defende a verdade, mas vão contra ela. Se dizem católicos, mas incentivam, estão ao lado de até certos movimentos, certos grupos, certas tendências de devoção, que claramente está contra a doutrina católica. Em relação à nossa pátria, a nossa monarquia e o direito da Igreja, gostaríamos de citar o padre Júlio Maria de Moraes Carneiro, nascido em 1850 e falecido em 1916. Embora opositor do Império, deixou registrado duas visões, uma diante da monarquia e a outra no início da República. Fala esse padre. Um fato pré-existente ao Império, que não fez senão dar à religião do regime, por ele inaugurado, as imunidades e os privilégios legais de que ela já gozava, e que ao legislador constitucional pareceram não só de direito da Igreja, como também de conveniência do Estado. Não foi, pois, fique bem firmado, e aquele é azedo, a Constituição que fez da religião católica a religião do Brasil. Não foi um código político o que fez do catolicismo a religião nacional. E aqui está certo. O catolicismo foi reconhecido pelo legislador como um fato anterior. A religião católica reconhecida por ele como direito adquirido da nação brasileira. Até os protestantes daqui são católicos. Observe os protestantes. Está dentro deles o catolicismo. Não tem protestante puro no Brasil. Tudo católico. Esse texto, embora a azedume do autor contraponha a República Nova, que de início apregou a separação da Igreja do Estado, mostrando as intenções liberais daqueles que queriam construir uma pátria sem Deus. No dia 7 de janeiro de 1890, é abolido o padroado e reconhecido a liberdade de culto e os direitos das demais comunhões religiosas. Fala o padre, abre aspas. Os católicos brasileiros não separaram em seus corações. Aí os bispos reagem. Os bispos da época reagem e lançam uma nota. Não sei como foi isso, não tinha CNBB ainda. Abre aspas. Os católicos brasileiros não separam em seus corações dois amores originários, da mesma fonte divina, o da religião e o da pátria. Fecha aspas. Os mesmos bispos pedem que não sejam inseridos na Constituição da República uma só palavra que possa ofender a liberdade da consciência. A liberdade da consciência religiosa do país, que é na sua maioria católica, apostólica e romana. Terminando, gostaria também de citar Monsenhor Lefebvre, quando ele fala uma coisa importante. Tradite codeascipe, era o lema dele.
o lema episcopal. Transmito aquilo que recebi. É o lema paulino, Tralite Corde Ascipe. O Brasil só será melhor se formos melhores. O Brasil só será melhor se formos, de fato, católicos. E aqui a gente lança um olhar de esperança aos nossos seminaristas, aos nossos clérigos, aos nossos diáconos, aos eclesiásticos. Um olhar de esperança, porque o trono deve fazer a sua parte, mas a igreja, sobretudo a igreja, deve ser iluminadora da verdade de Cristo e só ela capaz de transformar o mundo. E concluindo, todos que dizem que está concluindo nunca concluem, mas eu concluirei. Eu peço aos nossos jovens que estão aqui, sobretudo os eclesiásticos, né, que façam aquilo que Moço Lefebvre fez, com firmeza, com força, sem medo, sem medo. Moço Lefebvre, na grande homilia de Thule, ele vai dizer: nous maintenons la tradition. Nós manteremos a tradição. É a grande esperança que eu tenho dos futuros padres, que de vontade e sem medo, possam, de fato, serem pastores para levar as ovelhas, não ao matadouro, mas levar as ovelhas ao reino de Cristo, na igreja de Cristo, e assim será uma festa perene de Cristo Rei, querida pelo Papa lá atrás, e que depende de nós para que isso aconteça. E último epílogo, agradeço imensamente o convite feito pelos organizadores desse evento. Agradeço o carinho que vocês dispensaram comigo. Agradeço a Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. É sempre bom estar com o senhor, não é? Agradeço ao professor Rafael, medicina de Deus, cura de Deus. Espero que o senhor cure esta história desgraçada que o Brasil ensina. Cure não, é bom matar essa história e construir e trazer de volta a verdadeira história. Então, muito obrigado a vocês e agradeço ao pessoal. Eu disse ali no lanche, eu sou muito feliz em ser monarquista. Eu já era, hoje estou melhor. Sou mais feliz ainda. Volto a Campo Grande feliz, porque ao chegar no meu quarto, correndo para... Estava em cima da minha cama, vários presentes do meu querido Palmeiras. Muito obrigado ao Círculo Monárquico. Não sei se é todo mundo palmeirense, mas se não for, não tem problema. Não tem problema. Eu também era corintiano, mas com o batismo, o reino de Cristo chegou até a mim. Muito obrigado. Agradecemos o reverendíssimo Padre Marcelo Tenório pela brilhante palestra proferida, a qual nos inspira a refletir que o primeiro rei a ser rejeitado nestes tempos e em tantos outros episódios da história foi o próprio Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o seu reino nunca terá fim, e é para ele que o nosso Brasil deve apontar. Viva Cristo Rei!